nós falamos de tecnologia, o que vem à sua mente? O computador de última geração, o celular de última geração, aquilo que você liga na tomada e faz um monte de brilho, um monte de luzes, um monte de cores, um monte de sons, isso é tecnologia. Nós falamos sobre tecnologia na nossa última live e falamos sobre isso também. Falamos sobre um robô que custa $7.000 no Japão e tudo mais. Mas a tecnologia que interessa no século XXI não é só essa tecnologia ligada na tomada. Não é só a eletrônica, a robótica e a mecatrônica. Porque essas tecnologias estão chegando num ponto ótimo. Num ponto em que elas já estão, como é que eu vou dizer? Elas já são autossuficientes, elas já têm um caminho traçado. Elas já vão para aquele lugar. Então, você sabe que, por exemplo, um circuito eletrônico de computador, ele já chegou no limite da física, onde a dimensão de um componente eletrônico hoje é medida em átomos. Ela não é mais medida em centímetros. Ela é medida em átomos. Uma construção de um componente eletrônico, ela é tão miniaturizada que ela já chegou a tantos átomos para ser construído. E isso é algo fantástico, fabuloso. E aí a evolução da eletrônica, ela se torna mais uma evolução do que fazer com a eletrônica do que uma evolução tecnológica, pura e simplesmente, dos materiais que são usados. Surgiu agora, há poucos anos, uma nova tecnologia que vai gerar uma próxima revolução nessa área da eletrônica, da computação, que são os computadores quânticos. Mas os computadores quânticos que nós temos hoje, eles são semelhantes aos computadores eletrônicos que nós tínhamos há um século atrás. Como assim? O tamanho deles, o consumo de energia e a especialização das pessoas que trabalham com eles tem um paralelo com o que aconteceu há exatamente um século atrás, em 1922, quando a eletrônica e a cibernética começaram a ganhar espaço e os computadores eletrônicos ocupavam prédios inteiros. Então, para que esses computadores quânticos cheguem nas nossas mesas, nas nossas casas, uma nova revolução digital deve acontecer a partir de 2050, se nós estivermos lá para vivermos essa fase, tá certo? Mas nesse momento, até 2030, o que está acontecendo com a informática é uma grande rejeição, é uma percepção de rejeição. Por quê? Porque há um grande receio do desemprego provocado pelas novas tecnologias. Muitas coisas que nós fazemos com informática hoje podem deixar de ser feitas por humanos e passar a ser feitas por máquinas nos próximos anos. E isso é importante nós sabermos. Existe uma grande rejeição hoje ao que a informática pode nos dar. E isso em termos organizacionais também. Muitas coisas na empresa serão mantidas informatizadas, é lógico, mas muitas coisas vão regredir e algumas empresas vão surgir, um novo mercado está surgindo em torno daquilo que é analógico, daquilo que é físico, daquilo que não é eletrônico, daquilo que não é informatizado. Então surge esse novo campo. Existe um movimento, por exemplo, contrário ao fast food, que é o slow food. Verdadeiros clubes de cozinheiros que querem passar 3, 4 horas diante de um fogão. Não querem mais ficar na fila de uma lanchonete para comer uma comida rápida, nem preparar algo em 15 minutos. Eles querem cozinhar a sua comida de uma forma que leve muito tempo para ficar pronto e que você extraia todos os sabores daqueles ingredientes. Eu adoro, acho fantástico. Pois é isso que está acontecendo no século XXI, uma contramaré daquilo que aconteceu. Porém,
existem duas novas ciências que estão em franca ascensão e que antes elas não existiam com tanta força no mundo. A primeira é a biotecnologia. A biotecnologia, que é a integração orgânica com a digital. Então, vou dar um exemplo muito básico. Uma vez, uma agência de espionagem americana resolveu colocar câmeras em insetos e fazer alterações neuronais para que esses insetos seguissem alguns estímulos e se dirigissem a alguns lugares, levando essas câmeras para filmar. Coisa de filme de ficção científica, mas que eu li numa reportagem de uma revista especializada, muito séria. Isso eu já li há cerca de 20 anos, esse tipo de pesquisa. A junção daquilo que é biológico com tecnologias digitais. A biotecnologia tem permitido que o Miguel Nicoleles pesquise o exoesqueleto, permite que alguns implantes sejam feitos nos cérebros, permitem que algumas pessoas recebam sensações no seu corpo de alguns aparelhos eletrônicos para combater a cegueira ou a surdez ou qualquer outra limitação física que as pessoas têm. A biotecnologia também, ela atua muito forte no meio agrícola, na produção agropecuária. Então, são situações que estão surgindo no século XXI, rastreamento de carnes, né, e tudo mais. A segunda engenharia, a segunda tecnologia que eu quero falar, que está crescendo no século XXI, e que vai mudar um bocado a maneira como nós, e que está mudando já a maneira como nós agimos, como nós sentimos as questões sociais, é a bioengenharia. Então, nós falamos de biotecnologia e agora nós estamos falando de bioengenharia. É a bioengenharia que permite que, numa situação como essa, vários cientistas no mundo tenham acesso rápido ao código genético de um vírus para tentar produzir materiais, para tentar produzir vacinas e remédios que o combatam. Né? Então, a bioengenharia, ela vai gerar novos materiais também, mas novos medicamentos, novas formas de tratamento, novas abordagens médicas, novas abordagens de saúde, e da maneira mais difícil que já tem acontecido no mundo e que os comitês de ética no mundo inteiro se arrepiam, da manipulação genética. Então, são as três grandes tecnologias que estão em franca mudança no mundo e que vão crescer nos próximos 10 anos. Isso as novas tecnologias geram uma nova desigualdade, e esse é um ponto da nossa sociedade. Então, se antes nós tínhamos apenas a desigualdade econômica, agora nós passamos a ter uma desigualdade biológica. As pessoas estão procurando maior imunidade a doenças. As pessoas estão procurando maior resistência às intempéries. As pessoas estão procurando formas de se tornarem mais inteligentes, mais fortes, com os sentidos mais aguçados. Uma outra reportagem que eu li, algum tempo atrás, no tempo da guerra dos Estados Unidos com Iraque e tudo, são as pesquisas de melhoramento dos soldados americanos, para que enxerguem mais, para que ouçam mais. Então, não apenas a tecnologia que está embarcada nos uniformes deles, mas cirurgias oculares, por exemplo, para que eles possam ter maior nitidez naquilo que enxergam. Então, essas tecnologias que são militares, elas tendem a chegar ao convívio social. Então, implantes, transplantes e tudo mais, que são dados para determinadas camadas sociais, geram uma nova desigualdade.
E isso me assusta particularmente, porque a gente pode ter uma nova onda de preconceitos. Pessoas que têm algum tipo de modificação se sentirem mais humanos ou mais merecedores de qualquer coisa do que as pessoas que não têm acesso a esse tipo de modificação. Pessoas que tenham acesso a recursos para aprenderem mais ou para se desenvolverem mais, podem começar a se achar melhores que pessoas que não tiveram acesso a isso. Populações inteiras, países inteiros, podem ter essa percepção. Quando se fala, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, qual é o comentário geral dos governos? Bom, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são aplicáveis principalmente aos países abaixo do Equador, porque os países acima do Equador já têm isso naturalmente, na sua cultura. Esse comentário que se ouve, se é verdadeiro ou não, é outra discussão. Mas o que a gente tem feito com muito esforço aqui, em outros países já é feito naturalmente. Isso na área de sustentabilidade, isso na área de governança, isso na área médica, isso na área de saúde. E no que nós vencemos, por exemplo, nessa situação do coronavírus, nós vencemos na infectologia, porque nós somos muito mais suscetíveis ao adoecimento da nossa população por infecções do que os países que são tão limpinhos, vamos dizer assim, que tem menos contaminação. E aí os médicos já não estão tão preparados para isso. Então, essa mudança social, essa nova desigualdade, que deixa de ser puramente econômica e passa a ser também biológica, ela pode gerar uma série de novos conflitos, uma série de novos preconceitos. Então, se hoje as pessoas reclamam, por exemplo, numa fila de emprego, elas reclamam que não são bonitas o suficiente para conseguirem uma vaga, em breve elas podem ser tiradas dessa vaga porque não são saudáveis o suficiente. Estão entendendo a dificuldade disso? Então, isso pode gerar novos ismos, biologismos, outro tipo de preconceito, outro tipo de civilizações em castas. E isso tem que estar no nosso radar. Se você pensa assim, quando passar essa crise, eu vou estudar fora, eu vou para outro país, eu vou para outra sociedade viver, tenha em mente que pode acontecer isso. Você pode ser discriminado por ter menor resistência física, por ter menor acesso à saúde desde a sua infância. E isso se torna muito sério, porque é muito difícil de combater, mas tem que estar no nosso radar, tá bom?